X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira é dia da gente falar com Orlando Câmara, que traz sempre informação, análise, comentário sobre cidade, sobre sociedade, sobre cultura e comportamento. Vamos lá então fazer a pergunta das terças-feiras. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês, o sabor de hoje é de tranquilidade e eu vou explicar por quê. Primeiro, na última semana, nós falamos da nuvem de fumaça que se encontrava sobre Manaus logo no alvorecer, no dia 1º de julho. Eu lembro que eu até mandei umas fotos para vocês e me assustei com tanta fumaça. E aí, essa crônica repercutiu. Alguns amigos meus que vinham de Parintins de barco falaram também que sentiram a fumaça, tanto ao descer para Parintins, quanto ao subir o rio, até mais ou menos a área de Taquatiara. Mas a verdade é que do dia 2 até agora, não tivemos mais nenhum tipo de ataque de fumaça tão significativo, o que nos dá a ilusão de nós estarmos tranquilos. Eu acho que nós não estamos. É preciso ainda policiar essa situação que se relaciona às queimadas da floresta. Mas nós estamos, graças a Deus, há uma semana sem sinais visíveis e intensos de fumaça. Agora, vamos falar hoje desse clima de férias maravilhoso, né? A cidade vive um clima de férias por conta das férias escolares e é nesse período que a gente percebe o quanto que o trânsito é carregado pelas escolas de nível fundamental, de nível médio, pelas escolas de nível superior. No fim das contas, eles têm uma contribuição muito grande com o trânsito, né? Mas eu quero falar de férias sobre uma outra ótica. Na semana que passou, nós tivemos em Manaus 2 inaugurações muito importantes para a área da cultura e do lazer e inaugurações de empreendimentos privados no centro. Olha que coisa bacana. O primeiro empreendimento que inaugurou na semana que passou, tenho a impressão que foi no início da semana, foi o Cine Carmen Miranda, um projeto do diretor, ator e produtor Michel Guerreiro, uma pessoa que é muito conhecida na área de teatro, já foi, se eu não me engano, conselheiro de cultura, mas tem uma militância nessa área. O Michel aproveitou uma ligação afetiva que ele tinha com o antigo Cine Carmen Miranda do Cinema do Marinho, né, do Joaquim Marinho, que era aqui no centro, inclusive cinema de rua, que é uma coisa rara hoje em dia, e ele propôs um projeto de um cinema de rua, de um cineclube, de um misto disso, para ali Paulo Gustavo, e foi contemplado. Ele abriu na Praça da Saudade, no centro de Manaus, logo depois do prédio da Biblioteca Pública Municipal Genesino Braga. A iniciativa é fantástica. Por quê? Porque é um cinema para pouca gente. E é um cinema que tem acervo, você pode escolher. Nem tudo que você curte precisa ser de muita gente. Você pode fazer a sua turma de 5 pessoas, de 10 pessoas. E até, eventualmente, pode negociar com o Michel Guerreiro. Esse é o nome dele, inclusive, nas redes sociais. E o cineclube se chama, o cineclube e cinema de rua se chama Cine Carmen Miranda, que fica na Praça do Congresso. E eu tenho imenso prazer de dizer isso, inclusive, por aqui. Um artista, um empreendedor da área de cultura, com uma verba que foi disputada de forma pública, mas que está sendo aplicada em favor do público, abrindo o cinema de rua. E aí, na quinta-feira da mesma semana, outra iniciativa muito próxima dessa foi inaugurada. E aí, vamos falar de um empreendimento que já é conhecido de Manaus, que é o Casarão de Ideias, que todo mundo que eu conheço que frequenta o centro ou que tem interesse na questão cultural já passou por lá. O Casarão, ele fechou um tempo, na verdade um tempo restrito, não chegou a ser 2 meses. Por quê? Porque o Casarão comprou a casa ao lado, também utilizando recursos da Lei Paulo Gustavo. E aí, tudo que ele tinha num tamanho, agora ele tem em dobro. Olha que coisa bacana. Ele já tinha uma sala de cinema, ele está ampliando agora para mais uma sala de cinema. Estão trazendo projetores de qualidade internacional. E uma das coisas que o João Fernandes, que é o profissional de cultura muito conhecido aqui, inclusive também, uma pessoa que aqui eu tenho referência e tenho como referência e que respeito muito o trabalho dele, ele privilegiou a acessibilidade. Ah, mas nem sempre o pessoal que é cadeirante, alguma coisa assim, vai. Não importa. Era o que ele estava explicando para nós na inauguração. Não importa se as pessoas vão ou não vão. Elas têm que saber que elas têm o direito e a possibilidade de ir. E aí nós até vimos a cadeira de rodas que ele trouxe, que sobe escada, enfim. Uma iniciativa maravilhosa. E o Casarão de Ideias não perdeu aquela característica dele de aconchego,
de sofisticação e de simplicidade, tudo junto ao mesmo tempo e misturado, que é bem a cara da cultura. E aí a gente fica pensando, 2 empreendimentos ligados à cultura, no centro da cidade, de profissionais que militam na área. Um dos empreendimentos muito bem sucedido, que é o Casarão de Ideias, o do Michel Guerreiro, o Cine Carmen Miranda, eu tenho a impressão que será bem sucedido, mas eu não posso falar que ele já é, porque ele começou agora, tem menos de uma semana. Então a gente fica pensando que o centro merece uma atenção maior. Por quê? Porque pessoas que têm visão e que conhecem o mercado, o Michel provavelmente ou o João, se vissem que outra área da cidade seria mais adequada à instalação desses empreendimentos, eles correriam para lá. Mas isso não aconteceu. Eles preferiram investir em imóveis no centro, inclusive em imóveis mais caros, digamos assim, porque eu tenho a impressão que uma casa na Barroso não é mais barata do que, por exemplo, uma casa em algum lugar na zona leste de Manaus. Não é mesmo. Idem para o prédio, o espaço ocupado hoje pelo Michel Guerreiro. Então, fica a informação para você que nos ouve agora, para frequentar sim o Casarão de Ideias, para frequentar o Cine Carmen Miranda. Eles têm páginas nas redes sociais, basta procurar no Google. O Google encontra tudo hoje em dia, até aquilo que você não quer, mas pergunte ao Google Casarão de Ideias, na Rua Barroso, e Cine Carmen Miranda, na Praça do Congresso. Frequente, prestigie. São 2 casas que têm uma cara de cinema, que é uma arte que com o streaming começou a ficar menos valorizado. E aí os cinemas de shopping, infelizmente, só passam blockbusters, só passam aqueles grandes sucessos que todo mundo vai e gasta R$50 num saco pequeno de pipoca. E esses cineclubes dão condição de você assistir filmes diferenciados, o que não quer dizer que são chatos. Outro dia, inclusive, eu perdi a oportunidade de assistir no Casarão um filme, eu assisti num serviço de streaming e fiquei encantado e fiquei me martirizando por que eu não fui assistir no Casarão de Ideias aquele filme. Então, quero convidar nossos ouvintes a prestigiar esses empreendimentos e quero que esses 2 empreendimentos sirvam de reflexão a todos os candidatos que disputam uma vaga na vereança e na Prefeitura de Manaus. Havia, inclusive, candidatos à Prefeitura presentes no local, assim como vereadores. Eu faço votos que isso seja mais frequente. Sabor de férias, mais tranquilo, sem reclamação. É bom dar boas notícias, não é? Para vocês, uma excelente semana.